A primeira, de facto, é a resiliência e também agora faço aqui uma espécie de um elogio que é inevitável à minha capacidade de lidar com a dificuldade e com os inúmeros problemas que fazem parte da minha vida, porque eu sou a diretora artística, sou a diretora geral, acabo por ser a diretora de produção, a diretora de comunicação. Eu tenho de conjugar todas estas diferentes tarefas porque ainda temos um orçamento muito reduzido para o que nos propomos a fazer. Nós temos um mês de programação com um orçamento que não dá para pagar nem uma produção num teatro como o Teatro Nacional de São Carlos, e ainda mais com toda a logística ao ar livre que duplica os custos. Portanto, é mesmo um exercício, como eu costumo dizer, de meios que o céu é o limite e do nada criámos o Opera Fest. Depois, também, sem dúvida, neste balanço, tenho uma equipa que se vai revezando, mas de pessoas fiéis, de pessoas que dão o braço a torcer, sem elas, porque é claro que é preciso um mentor, é preciso um motor, e é preciso uma pessoa que acabe por reunir uma equipa, mas sem essa equipa nada é possível. E, portanto, eu estou eternamente grata a toda a minha equipa central que tem, ano após ano, e em condições muito difíceis, somos uma equipa de 6 pessoas, algumas, neste momento a equipa fixa tem apenas 2 pessoas, 3 pessoas aliás, e depois são pessoas que de repente abraçam o festival durante um mês e tal, e dão tudo por tudo, e também ao nosso público, que tem sido um público muito fiel, cada vez estamos a conquistar mais públicos. Um balanço que eu queria muito deixar aqui, porque é muito importante, porque já não é a primeira vez que eu falo da ópera, que tem que estar mais próxima do mundo de hoje, do público de hoje, de renovação de públicos, de cativar novos públicos para a ópera, que é essa uma das nossas grandes missões também, não só novos públicos, mas também de novos criativos para trabalharem em matéria operática. E de facto, o ano passado, 37% do nosso público vieram à ópera pela primeira vez, que são resultados que contrariam a tendência global de um público muito especializado, e acaba por ser sempre o mesmo público, e isso é sinal que estamos num caminho certo e de facto, quando nós queremos chegar às coisas, elas acabam por vir ter connosco. É verdade, este ano acabei por ir para a dicotomia que faz parte da nossa vida, de estarmos sempre a aspirar a um patamar superior, um patamar de harmonia, de felicidade, um suposto paraíso, um suposto céu, não é? Mas sempre assombrado pela morte, que está sempre à espreita na condição humana, a nossa fragilidade e o medo da dor, o terror do sofrimento. E, portanto, entre estas duas extremos opostos da vida e das emoções humanas, está um bocadinho toda a programação do Opera Fest, com alguma margem de manobra, é óbvio, para haver ajustes, e também como temas transversais que estão muito presentes na ópera, desde sempre, porque tem a ver com a forma como a sociedade humana está organizada, também talvez o tema da emancipação feminina, da condição feminina e da expiação feminina, da mulher como a culpada, a condenada, que acaba por ser um bocadinho também condenada por quais são as religiões. É sempre ela que tem culpa de qualquer coisa, e isto é muito evidente, principalmente até na dose dupla que nós vamos apresentar, que eu já vou falar mais adiante. E, portanto, temos este ano no Opera Fest não temos um clássico, mas temos 3 clássicos. Temos a Grande Carmen de Bizet, a Suora Angélica de Puccini e a Flauta Mágica de Mozart. Esta em versão portuguesa para todos os públicos, um bocadinho seguindo a própria gênese da obra, que também foi em alemão para chegar ao público vernáculo. Depois temos uma ópera em estreia absoluta, temos o nosso concurso de ópera contemporânea, o único concurso de ópera contemporânea português, que se chama Maratona Ópera 21, que aposta na ópera já no seu espetáculo final, mas em todas as suas vertentes, não só na música, como nos libretos, como nos cantores ou novos criativos. Este ano, depois vou-vos dizer qual é o prato forte este ano. Temos o arranque do ciclo em parceria com a Cinemateca, a Cineópera, mas também temos os cursos livres, conferências e, claro, terminamos com a nossa emblemática rave, que conta com Margarida Campelo, DJ Mar Fox e o PZI Banda Pijama. Quero ainda destacar a estreia no ciclo Ópera Satélite, portanto, todo o Opera Fest cruza tradição e vanguarda. Já agora gostava de partilhar convosco que, de facto, em 3 edições conseguiu afirmar-se como um dos festivais mais fora da caixa da Europa, porque precisamente conjuga a tradição e depois as novas encomendas, as novas linguagens, e traz muitos criativos que pela primeira vez vão trabalhar a matéria operática de todas estas óperas que eu vos falei. Vão ter encenadores que pela primeira vez vão ensinar ópera, e este desafio em novo talento que vai trazer uma visão espontânea
interessa muito e acho que é muito importante também para desmistificar e tornar a ópera uma matéria trabalhável por todos aqueles que estão nas artes performativas, no fundo. E então eu destacaria uma estreia na Ópera Satélite, que é no fundo um ciclo explora que traz novos olhares, novas propostas em torno da ópera. A performance Forças Ocultas do artista polifacetado Gustavo Sumta, em torno das forças ocultas da vida, que parte de um poema de Cesare Pavese que se chama Virá a Morte e Terá os Teus Olhos, no Teatro Romano. Este ano também tenho que destacar que temos novos parceiros. Estamos aqui no nosso epicentro maravilhoso, no Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, onde as grandes óperas acontecem, porque temos um palco preparado para isso, temos uma orquestra, temos toda uma logística e também uma atmosfera maravilhosa, que nos permite apresentar essas óperas de maior formato, mas depois também temos o Teatro Romano, o Centro Cultural de Belém, onde vamos apresentar a Maratona Ópera 21, temos também, claro, a Cinemateca Portuguesa e a Sala do Âmbito Cultural do El Corte Inglês, onde vamos apresentar os cursos livres e a conferência. Nós chegámos a esses números porque temos tido um estudo de um aluno de doutoramento que está a estudar os comportamentos de público, principalmente nas instituições lisboetas que apresentam música clássica e ópera. Portanto, foi um estudo feito, tem um conteúdo científico, não foi só porque achámos que esse número era interessante, de facto, chegámos a essa conclusão. É assim, como nós acontecemos no verão, temos vindo a crescer num público estrangeiro. Que já compra bilhetes para o Opera Fest fora do país, pessoas que visitam Lisboa, pessoas também, como o festival tem tido uma presença mais internacional a nível das críticas, em revistas da especialidade, sentimos que há público que está muito curioso, que quer novas propostas da ópera e, de facto, o mercado operático dos festivais de verão acaba por ser muito tradicionalista, portanto, um público mais de hoje em dia que quer ver coisas mais variadas fica curioso de ver esta nova proposta em Lisboa e, portanto, temos tido um grande crescimento a esse nível também do público estrangeiro, mas também do público nacional, pessoas que nunca tinham vindo à ópera, de todas as gerações, desde crianças, porque o ano passado também arrancámos com o público do futuro, precisamente para sensibilizar os mais novos de todas as idades, como eu costumo dizer, para a ópera. Este ano vamos ter a ópera mais vista de sempre para o nosso futuro público e vamos ter em duas versões, vamos ter a versão ao vivo aqui no Jardim do Mená e depois na Cineópera a versão absolutamente maravilhosa do mítico realizador sueco Ingmar Bergman. Mas tenho sentido de facto que há cada vez um entusiasmo cada vez maior, até porque também conseguimos cada vez lançar mais a programação mais cedo. Foi muito importante este ano também termos o apoio da DG Artes, que permitiu ter uma estabilidade, porque toda a capacidade de lançar as coisas mais cedo, de aumentar programação, de sermos mais ambiciosos, tem tudo a ver com meios. E quando os meios são um bocado maiores, muda logo tudo imenso, mas estamos certos. E mais, gostávamos de levar o Opera Fest para outras paragens. Ele não é só de Lisboa, ele é de quem o quiser, por este país fora. Há cenários maravilhosos para serem vividos com ópera e, portanto, estamos muito empenhados em encontrar novas parcerias para este Opera Fest poder estar por todo o país. Sem dúvida, porque eu acho que tem a ver um bocadinho este festival, até às vezes dizem, Catarina, este festival é mesmo o teu bebé. E é um bocadinho, eu procuro neste festival de fazer aquilo que eu procuro também na ópera, que é, e que se procura na grande arte. A grande arte não caiu agora do céu, ela vem de trás, tem um ADN, tem uma tradição, mas não se pode transformar numa peça de museu que nós vamos visitar só obras do passado, tem a ver um diálogo com o que se cria hoje em dia. Portanto, tem que haver muito mais produção operática e elas têm que estar num diálogo muito mais intenso com o público e com a sociedade e com os outros artistas, com as outras artes performativas, até porque supostamente a ópera é a forma de arte total, portanto tem que estar em ligação com todas as outras e dominar, de certa forma, todas as outras. Portanto, eu procuro ter no festival aquilo que eu gosto de encontrar num festival. Tenho sido muito inspirada pelos festivais de cinema portugueses, porque sou uma fã do cinema português, acho que tem uma forma, uma vitalidade extraordinária e também não é por acaso que o cinema veio a seguir à ópera. Os grandes compositores de ópera já estavam a ver o cinema, inclusivamente criaram o conceito de soundtrack, como o Wagner criou o conceito de leitmotiv associado a um personagem que é o beabá de uma criação de uma banda sonora de filme. Portanto, o Wagner, para além de que a música é tão imagética, que uma pessoa vê um filme, e com o Puccini também, uma pessoa já está a ver um filme e vai ver um filme também nesta ópera do Puccini que vamos ter, da Sor Angélica. Parece um filme de Hitchcock.
parece que podia ser uma banda sonora do Bernard Herrmann. Aliás, os grandes compositores de cinema também vão buscar aos grandes compositores à tradição clássica. E de facto é isso que procuro, dar o mais variado possível, em diálogo com o passado, diálogo com o presente, uma antevisão do futuro da forma mais rica que conseguirmos fazer. Então vou-vos falar aqui dos ingredientes especiais dos nossos 3 grandes clássicos e já agora da nossa estreia absoluta. Então, a Carmen quase que dispensa apresentações. É a segunda ópera mais vista de sempre. A obra-prima de Bizet, que no entanto foi um fracasso na sua estreia, porque estar a colocar uma mulher, ainda mais uma cigana, como heroína de uma ópera, ainda por cima uma mulher que diz que o amor é como um pássaro selvagem e que não se deixa dominar pelo poder dominante masculino que o desafia. Isto era a maior das afrontas a uma sociedade burguesa e uma espécie de uma instigação à rebelião feminina que ninguém queria e, portanto, o Bizet sofre as consequências desta ousadia dele e morre 4 meses a achar que tinha falhado naquilo que foi, de facto, a sua grande obra-prima. Ainda hoje, a Carmen, para além de ser absolutamente visionária em toda a sua música, em toda a sua construção, porque de facto ela vai num género que acabava de criar, de ser um bocado lançada ainda visionariamente e que ainda não era completamente aceita, a opéra comique, é um bocado o que o Mozart faz com a flauta mágica, é o teatro cantado, ou seja, a Carmen tinha muita linguagem falada como se fosse teatro, que era intercalado com árias. Mesmo o público burguês, habituado a ver a grande ópera em que só se cantava, achou que aquilo era uma pouca vergonha, todos a falarem, mas afinal o que é isto? A ópera afinal não pode ser isto. Portanto, até nisso o Bizet desafiou completamente os limites daquilo que a sociedade burguesa que financiava a ópera achava aceitável. E, portanto, temos aqui uma obra-prima também muito rica sob o ponto de vista musical, muito influenciada pelos ritmos da música sevilhana, com habaneras, com seguidilhas, com os conjuntos, os coros, absolutamente os grupos instrumentais e as áreas mais pop que podem imaginar, desde a habanera da Carmen, que está desde anúncios a detergentes, a restaurantes, porque é uma melodia que está já no ADN coletivo e que nos fala, afinal, de uma mulher na luta também pela liberdade, que se mantém firme aos seus princípios, que prefere morrer a ficar com um homem que ela não ama, ou prefere morrer a não ser livre, e claro que é vítima de um crime passional. E também temos aqui a violência doméstica, a violência sobre a mulher, os ciúmes compulsivos, o profundo machismo, a violência nas forças de segurança. Logo no princípio da ópera nós vemos os oficiais do exército a fazer ronha, a meterem-se com toda a gente que passa e a tentarem assediar uma miúda que vai ao quartel para saber notícias de um dos soldados, que praticamente a violam. Portanto, estas situações são intemporais mas pronto, o que acaba por ficar aquela música grandiosa e esta história que não deixa de ser uma história muito trágica, porque o preço da liberdade na Carmen é ela ter que morrer morta, ali à facada no meio do chão, perante toda a gente. É esta, olha, a liberdade, o preço da liberdade é este, vai correr mal. E portanto é uma ópera, é a segunda ópera mais vista de sempre. E vai ser encarnada pela nossa grande meio-soprano portuguesa Cátia Moreira, que vai ter não Dom José, mas 2 Dom Josés, o mexicano Rodrigo Garulo e o português Leonel Pinheiro, e vai marcar a estreia em encenação do ator e encenador Tonan Quito. Avançamos para uma outra tragédia diferente. Temos uma menina, Angélica, uma menina de 2 famílias, que tem uma gravidez fora do casamento. Lá está a culpa feminina, quando as coisas não correm para o lado das mulheres, que têm também o peso da maternidade, são elas que carregam os seres que depois vão ser os seres humanos, e quando a coisa corre mal, a mulher carrega esse peso sozinha, e então no passado era uma tragédia total. Esta menina sempre é de 2 famílias, portanto não acaba desgrenhada na rua a pedir esmola, é enclausurada num convento, tiram-lhe o filho, ela há 7 anos que está sem notícias do filho e finalmente recebe uma visita de uma tia implacável que lhe diz que fizeram tudo para salvar o filho, mas que ele morreu, e Sor Angélica canta uma canção de embalar ao filho morto, que é assim de fazer chorar as pedras da calçada, e decide matar-se com as mesmas ervinhas com que ela curava todas as irmãs lá no convento. Já agora é muito interessante, porque esta ópera é a segunda ópera do Trítico de Puccini, é a ópera favorita dele por uma razão, porque a irmã do Puccini era freira. E reza a lenda que o mestre, quando acabou a ópera, foi mostrar à irmã, e elas ficaram todas maravilhadas com a veracidade da ópera. É uma ópera apenas feita por um elenco feminino, é das poucas na história da música e é maravilhosa. E eu acho que a música no coração foi buscar muito à Sor Angélica do Puccini. Acho que quem vier ver vai ver ali um bocadinho a Mary Andrews na Irmã Genoveva,
Catarina, porque é muito interessante, de facto, como as coisas depois se contagiam. E vai ser apresentada em dose dupla com o Rigor Mortis, que é a primeira ópera do jovem compositor talentoso Francisco Lima da Silva, em torno do limite entre a vida e a morte, a partir do conto tremendamente delicioso e muito satírico de Domingos Monteiro, que se chama A Casa Mortuária. Então é um homem que supostamente suicidou-se, é declarado morto, no entanto, para grande espanto dele próprio, continua a ver a vida à volta dele. Portanto, vê a mulher que o vem visitar devorada pela culpa, porque ele matou-se porque a mulher o enganou. Ela depois vai-se embora, ele levam-no para a morgue, e ele depois acaba por ficar tão angustiado com o facto de ter de ser enterrado que se autoestimula até ter uma espécie de uma ressuscitação. E depois, pronto, eu não conto mais, tenho que ficar a ver o resto. Portanto, temos aqui duas mulheres devoradas pela culpa, mas numa noite de emoções fortes, como eu já tinha dito. O Puccini parece um filme do Hitchcock, com uma música de filme policial. E a música do Lima da Silva também eu acho que o público vai adorar. Acho que esta ópera vai ser um grande sucesso e vai ficar na ópera portuguesa, nos cânones e no repertório. Depois temos A Flauta Mágica, que é a ópera mais vista de sempre, que nos fala das vidas complicadas dos seres humanos, de uma forma simples poder-se resumir nas aventuras e desventuras do príncipe Tamino e do Papageno em busca das suas amadas, mas no fundo é uma história de encantar, e todas as histórias de encantar são uma espécie de ensinamentos para a vida, mostram os perigos sempre à espreita, não é? Os perigos que nos espreitam, desde todo do abuso parental. Por exemplo, temos aqui uma Rainha da Noite, naquela famosa área que todos nós adoramos, ela está a pedir à filha para matar o pai com um punhal, senão já não será sua filha. Isto é demais, não é? Ou temos um Sarastro que tem a filha no templo, que é supostamente, isto é uma grande crítica que Mozart faz à Igreja, o sacerdote do templo tem a filha a ser guardada por praticamente um pedófilo. É interessante como estes jogos de poder, estes abusos por parte do clero, por parte da Igreja, já estavam lá, sempre tiveram, desde o início dos tempos. E, portanto, as grandes obras, ao abordar estes temas tão universais, acabam sempre por ser completamente universais. A verdade é que a música do Mozart é de uma luz que conquista o nosso coração e conquista também o coração do Ingmar Bergman, que fez aquela versão maravilhosa que vocês também podem ver na Cine Ópera, e tem um elenco fantástico onde também crianças acabam por ser heroínas, porque são elas que salvam os personagens de caírem na desgraça, e também marca a encenação em ópera da atriz e encenadora Mónica Garnel. Finalmente, gostava de vos falar da Rave, já falei dos artistas que vão povoar a Rave, também vamos ter cantores de ópera, e pronto, ficamos à vossa espera. Vão ter ópera com uma grande intensidade emocional para todos os gostos, com propostas de encenação. Já agora não disse que a dose dupla vai ser encenada também pela estreia em ópera de David Pereira Bastos, e portanto ficamos à vossa espera e esperamos tocar-vos com a emoção da ópera, que ela vos traga coisas boas para a vossa vida, para a vossa criatividade, para a vossa interioridade, para aquilo que quiserem. Catarina, muito obrigado. Obrigada.